Embora esteja sob os holofotes, essa jovem princesa ainda guarda muitos segredos que ninguém conhece. No vídeo de hoje, revelaremos tudo o que pudermos descobrir sobre esses segredos e contaremos o que a mídia tem escondido sobre a princesa Leonor da Espanha. Os títulos reais e a forma como eles são transmitidos geralmente são o resultado de escolhas complexas do passado e de diferenças culturais. Por exemplo, Sua Alteza Real, Tsar, Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis. Isso pode parecer um costume natural, já que o pai deles será o rei da Inglaterra, mas na realidade é algo que começou há pouco mais de 100 anos. O rei George V começou a conceder o título de HRH aos filhos do rei em exercício e aos filhos dos filhos do monarca em 1917. Antes disso, não havia regras claras sobre os nomes reais, e diferentes monarquias tinham maneiras diferentes de fazer as coisas. O decreto real do rei Jorge V oficializou esse sistema. Ele garantiu que os títulos de príncipe e princesa fossem dados tanto aos filhos diretos do rei ou da rainha, quanto aos seus netos através da linha masculina. Essa mudança tornou os títulos reais mais consistentes e solidificou uma hierarquia dentro da família real britânica. Outras monarquias europeias são diferentes. Na Espanha, por exemplo, o príncipe ou princesa herdeiro é a única pessoa que pode ser chamada de príncipe ou princesa. Os outros filhos e netos do monarca espanhol são chamados de infante ou infanta, dependendo do gênero. Essa tradição vem de uma época diferente da história. Vejamos o caso da princesa Leonor da Espanha para ilustrar isso. Leonor nasceu em 2005. Ela era filha do então príncipe herdeiro Felipe e, por isso, recebeu o título de Infanta Leonor ao nascer. Isso ocorreu porque seu pai ainda era o herdeiro aparente do rei Juan Carlos, e não o rei em exercício. Quando Felipe assumiu o trono em 2014, a irmã mais nova de Leonor manteve o título de infanta mesmo depois que seu pai se tornou rei. O sistema espanhol demonstra que os títulos reais estão intimamente ligados ao lugar de uma pessoa na linha de sucessão e podem mudar quando o governo o faz. Em contraste, o sistema britânico, iniciado pelo rei George Lincoln, garante que todos os filhos dos filhos do monarca em exercício e os descendentes diretos do monarca recebam o título de HRH desde o nascimento. Essa uniformidade facilita a compreensão da ordem real e estabelece um caminho claro para a família real britânica. Essas diferenças mostram como os hábitos e as épocas históricas moldaram os costumes reais na Europa. Como resultado de sua própria história e das necessidades de sua família real, cada reino desenvolveu suas próprias regras para lidar com títulos e hierarquias. Desde o momento em que nasceu, a princesa Leonor da Espanha tem sido uma figura importante na família real espanhola. Tanto a mídia quanto o público se interessaram muito por sua vida. As pessoas na Espanha e em todo o mundo a viram pela primeira vez como um bebê, enrolada em cobertores do lado de fora da Clínica Internacional Huber, em Madrid. Essa aparição pública mostrou a continuidade da monarquia espanhola e também marcou o início da vida de Leonor sob o escrutínio público. Desde muito jovem, Leonor tem sido considerada a futura rainha da Espanha, o que gerou muito interesse em torno dela. Em termos de sucessão, a monarquia espanhola usa um método chamado primogenitura masculina, o que significa que os herdeiros do sexo masculino geralmente têm prioridade sobre os herdeiros do sexo feminino. No entanto, na época de seu nascimento, seu pai, o príncipe herdeiro Felipe, era o herdeiro claro. Portanto, Leonor foi imediatamente vista como a futura rainha, desde que seu pai não tivesse um herdeiro do sexo masculino. Da mesma forma que a rainha Elizabeth II era vista como a futura rainha da Grã-Bretanha, Leonor agora é vista como a futura rainha da Espanha, embora as regras inicialmente favorecessem os homens e teriam beneficiado um irmão mais novo se ele tivesse nascido. Leonor passou grande parte de sua vida sob os olhos do público, participando de vários eventos reais e outras aparições públicas. Como é de praxe na família real espanhola, a água benta do Rio Jordão foi usada em seu batismo em 2006, que foi um grande evento. Essa cerimônia foi um rito religioso e um símbolo de seu lugar na família real e de seus laços com as ricas tradições religiosas e históricas da Espanha. O interesse pela princesa Leonor continuou a crescer à medida que ela amadurecia. Ela foi fotografada em competições de vela, eventos sociais com outros membros da realeza europeia e em sua residência de verão em Maiorca, o Palácio Marivent.
Esses eventos levaram muitas pessoas a refletir sobre seu papel e sua personalidade como a futura rainha da Espanha. Sua chegada marcou o início de uma nova era para o reino, trazendo esperança para o futuro e uma visão do próximo monarca da Espanha. A empolgação em torno de seu nascimento refletiu o desejo de que ela fosse a próxima rainha. No entanto, embora Leonor seja a herdeira aparente, ainda há uma pequena chance de que ela não assuma o trono. Na história da Espanha, o sistema de primogenitura masculina significava que os filhos tinham precedência sobre as filhas. Esse sistema ainda existe em teoria. Embora o rei Filipe VI tenha feito muitas mudanças, se ele tivesse um filho legítimo do sexo masculino, Leonor perderia seu lugar na linha de sucessão. Isso mostra como a situação real pode ser delicada ainda hoje. A chegada de sua irmã mais nova, a infanta Sofia, em 2007, trouxe alguma estabilidade ao deixar claro que Sofia não contestaria a posição de Leonor como herdeira aparente. Mesmo assim, a possibilidade de mudança, por mais remota que pareça, continua sendo uma possibilidade. Embora o futuro de Leonor pareça garantido, sua posição está ligada à árvore genealógica de seu pai, refletindo as incertezas históricas da sucessão real. No passado, situações semelhantes afetaram a família real espanhola de maneiras parecidas com o que pode acontecer agora. Por exemplo, quando o rei Juan Carlos e a rainha Sofia tiveram suas filhas, a infanta Helena em 1963 e a infanta Cristina em 1965, parecia claro que um dia elas seriam as herdeiras do trono. Como a filha mais velha, Helena foi inicialmente vista como a sucessora. Entretanto, quando seu irmão mais novo, Felipe, nasceu em 1968, tudo mudou drasticamente. A chegada de um herdeiro do sexo masculino mudou legalmente a linha de sucessão, relegando Helena de seu lugar como herdeira aparente. Na Espanha, o príncipe ou a princesa que é o próximo na linha de sucessão ao trono é o único que pode ostentar o título de príncipe ou princesa. Em contraste, no sistema britânico, vários membros da família real podem ter títulos principescos. Quando a infanta Eleanor nasceu em 2005, seu pai, Philip, ainda era o príncipe herdeiro. Portanto, ela recebeu o título de infanta, que é um título reservado aos filhos ou netos do monarca que não são herdeiros diretos. O título de Leonor não mudou até que Felipe assumiu o trono em 19 de junho de 2014. Foi então que ela foi nomeada herdeira do trono e recebeu o título de Princesa das Astúrias, equivalente ao título britânico de Príncipe ou Princesa de Gales, que indica que ela é a próxima na linha de sucessão ao trono. Entretanto, os títulos de Princesa das Astúrias e Príncipe de Gales têm diferenças significativas. No Reino Unido, o título de Príncipe de Gales não é conferido automaticamente ao herdeiro aparente. Em vez disso, ele é concedido a critério do monarca. Em comparação, o artigo 57.2 da Constituição Espanhola estabelece que o título de Princesa das Astúrias é automaticamente concedido à criança que se tornará o próximo rei ou rainha quando seu pai subir ao trono. Portanto, quando Felipe se tornou o rei Felipe VI, o novo título de Leonor como Princesa das Astúrias foi concedido automaticamente, sem a necessidade de uma cerimônia adicional. Leonor não é conhecida apenas como Princesa das Astúrias. Ela também possui os títulos de Princesa de Girona e Princesa de Viana, nomes que homenageiam os antigos reinos que ajudaram a formar a Espanha moderna. O título de Princesa de Girona se refere ao Reino de Aragão na Idade Média, enquanto o de Princesa de Viana se refere ao Reino de Navarra. Esses títulos celebram a história e as tradições das regiões que ajudaram a formar a monarquia espanhola nos anos 1600. Na história da realeza, quando um monarca abdica, isso pode ter efeitos importantes na linha de sucessão e nas funções dos membros da família. Um caso importante ocorreu em 1936, quando a princesa Elizabeth de York, que mais tarde se tornaria a rainha Elizabeth II, tinha apenas 10 anos de idade. O rei Eduardo VIII, seu tio, abdicou do trono britânico em dezembro de 1936, deixando o cargo vago, pois não tinha herdeiros diretos. Como resultado dessa mudança, seu irmão mais novo, o príncipe Albert de York, tornou-se o rei George VI. A ascensão do rei George VI transformou completamente a vida de suas filhas, Elizabeth e Margaret. Como herdeira presuntiva, Elizabeth assumiu grandes responsabilidades, enquanto sua animada irmã mais nova, a princesa Margaret, assumiu um papel mais secundário. Alguns acreditam que isso gerou inveja
ou competição entre as irmãs. Suas vidas públicas foram moldadas pela diferença entre as pesadas responsabilidades de Isabela como futura rainha e o papel menos exigente de Margaret como sua companheira mais próxima. Em 2014, a Espanha passou por uma mudança semelhante à que Elizabeth enfrentou décadas antes. O rei Juan Carlos I abdicou do trono para que seu filho, Felipe VI, o assumisse. Na época, Leonor tinha apenas 8 anos de idade. Isso a tornou uma nova figura de destaque, filha do atual monarca, princesa herdeira e provável futura rainha. A jornada de Elizabeth, ao assumir um papel de destaque e dever em uma idade jovem, assemelha-se muito a essa. Assim como Isabela, Leonor é conhecida por ser mais quieta e introvertida do que sua irmã mais nova, a infanta Sofia, que tem uma personalidade mais extrovertida. Essa dinâmica lembra o relacionamento entre Isabela e Margarita. Embora não haja nenhuma evidência pública de ciúme entre Sofia e Leonor, há muitas semelhanças entre suas situações e as de Isabel e Margarida. Em uma família real, a sucessão geralmente depende do nascimento ou não de filhos. O nascimento de um irmão mais novo para Isabela poderia ter mudado sua posição como herdeira presuntiva, mas no final, isso não aconteceu. Da mesma forma, o nascimento de um irmão mais novo poderia mudar o status de Eleanor como herdeira presuntiva, embora essa seja apenas uma possibilidade teórica. Assim como na monarquia britânica do passado, a atual monarquia espanhola baseia-se em um equilíbrio complicado entre a sucessão e os papéis desempenhados por diferentes membros da família. Ambas as famílias reais enfrentam os desafios da história familiar e as expectativas que as pessoas têm em relação a elas, pois representam as esperanças e os sonhos de seus países. Um evento importante na vida da princesa Eleanor ocorreu em maio de 2015, quando ela celebrou sua primeira comunhão, um momento significativo em sua vida católica. Na Igreja Católica Romana, esse evento, que marca a recepção do sacramento por uma criança, sempre foi uma ocasião importante para a família real espanhola. No passado, esses eventos eram celebrados com grandes festas no Palácio da Zarzuela que atraíam muita atenção. No entanto, a primeira comunhão de Leonor foi muito mais simples do que outros eventos reais. A Igreja Paroquial de Santa Maria de Los Angeles, em Aravaca, um bairro de Madrid, foi o local onde Leonor recebeu sua primeira comunhão aos 9 anos de idade. A família real escolheu um local mais humilde em comparação com os cenários grandiosos de outras cerimônias reais. Em vez de usar um vestido especialmente projetado para a ocasião, Leonor compareceu com seu uniforme escolar azul e cinza, típico de sua escola pública em Madrid. Essa escolha evidenciou uma perspectiva mais igualitária, priorizando a normalidade e a proximidade em vez da opulência. A presença de seus colegas, que provavelmente também usavam seus uniformes escolares, fez com que o evento parecesse mais uma comemoração comunitária do que um verdadeiro espetáculo. O evento se tornou ainda mais significativo com a presença do rei Felipe VI, da rainha Letícia, do rei Juan Carlos e da rainha Sofia. Embora a mídia tenha destacado a presença deles, a cerimônia em si foi descrita como tranquila e familiar, marcando um afastamento das celebrações mais ostensivas associadas à família real espanhola. Essa decisão mais modesta se encaixou nos planos mais amplos do rei Felipe de modernizar o trono e torná-lo mais acessível e próximo do povo espanhol. Outro momento importante na vida de Leonor ocorreu em 10 de outubro de 2015, quando ela recebeu a Ordem do Tozão de Ouro, uma das maiores honrarias da Espanha. Esse prestigioso reconhecimento foi criado em 1430 por Filipe o Bom, Duque de Borgonha, com o objetivo de proteger a fé católica romana, preservar os costumes da cavalaria e resolver disputas entre seus cavaleiros. Ao longo de sua história, a Ordem do Tozão de Ouro tornou-se uma das distinções mais exclusivas e significativas da Espanha. Desde sua criação, apenas entre 100 e 200 pessoas receberam essa honra, o que ressalta sua exclusividade e importância histórica. Antes de 2015, apenas um punhado de mulheres, incluindo a Rainha Elizabeth II, havia recebido o prêmio. A inclusão da princesa Leonor nesse grupo exclusivo destacou sua relevância dentro da família real espanhola e a grande expectativa em torno de seu futuro. Embora a honra tenha sido anunciada em seu 10º aniversário, Leonor só recebeu oficialmente o distintivo da ordem em 30 de janeiro de 2018.
Isso coincidiu com o aniversário de 50 anos do rei Felipe VI e a aproximação do aniversário de 13 anos de Leonor, idade em que Felipe fez sua primeira aparição pública como príncipe herdeiro. A coincidência dessas datas importantes tornou a entrada de Leonor na ordem ainda mais cerimonial, marcando sua transição para um papel mais público como herdeira aparente. Durante o evento, o rei Felipe destacou a importância do momento ao declarar: "Hoje, Leonor, você dá um passo muito importante e simbólico em direção ao seu futuro papel." Em 31 de outubro de 2018, a vida pública da princesa Leonor deu um passo significativo. Esse dia marcou seu 13º aniversário e o 40º aniversário da Constituição Espanhola, ou Magna Carta. Essas duas celebrações simultâneas foram momentos muito importantes para Leonor, pois ela se estabeleceu como a provável herdeira do trono espanhol. A Constituição de 1978 é um texto fundamental na história da Espanha, pois marcou o fim da ditadura de Francisco Franco e o retorno do governo democrático. Ela foi aprovada logo após a morte de Franco e a ascensão ao trono do rei Juan Carlos, estabelecendo a Espanha como uma democracia moderna. A comemoração do 40º aniversário desse importante evento foi o cenário perfeito para a primeira grande aparição pública da princesa Leonor. Nessa ocasião, ela fez seu primeiro discurso público durante uma celebração no Instituto Cervantes, em Madrid. Sua estreia em público ocorreu em um momento crucial da história da Espanha, o que a tornou uma honra pessoal e nacional. O tom formal do evento foi definido por seu pai, o rei Felipe VI, que leu o texto da Constituição para o público. Após o discurso dele, Leonor se levantou e leu um trecho da Carta Magna com uma voz firme que demonstrou seu equilíbrio e confiança ao assumir responsabilidades públicas adicionais. Esse momento não foi importante apenas em nível pessoal, mas também representou um início simbólico para Leonor como princesa herdeira, começando a assumir as tarefas que antes cabiam a seu pai. Seu aniversário marcou não apenas seu primeiro discurso público, mas também um movimento estratégico para integrá-la mais à vida pública da Espanha. Esse evento refletiu um paralelo com seu pai, o rei Felipe VI, que também fez seu primeiro discurso público aos 13 anos de idade. Essa comparação destacou a continuidade geracional dentro da monarquia espanhola e a tradição de preparar os futuros reis e rainhas desde cedo. Outro marco importante na vida de Leonor ocorreu em 18 de outubro de 2019, quando ela presidiu os Prêmios Princesa das Astúrias pela primeira vez. Esses prêmios, que levam seu nome, são um dos reconhecimentos de maior prestígio na Espanha e celebram conquistas em áreas como artes, ciências e humanidades. Durante o ano de seu 13º aniversário, Leonor fez uma série de aparições públicas oficiais que demonstraram seu crescente envolvimento em suas futuras responsabilidades reais. Em 19 de junho de 2019, ela participou com seu pai, o rei Felipe VI, da cerimônia da Ordem do Mérito Civil, um evento de grande importância. Essa ordem, criada pelo rei Alfonso XIII em 25 de junho de 1926, tinha como objetivo inicial homenagear e reconhecer funcionários públicos de destaque que fizeram contribuições positivas para o país. Com o tempo, a ordem foi ampliada para incluir cidadãos espanhóis e estrangeiros que haviam feito grandes contribuições à sociedade por meio de atos extraordinários ou dedicação profissional. Como grão-mestre da Ordem do Mérito Civil, essas distinções são concedidas em seu nome pelo rei Felipe VI. A presença da princesa Leonor nessa cerimônia foi particularmente significativa, pois mostrou como ela está se preparando lentamente para assumir um papel futuro no qual poderá eventualmente desempenhar responsabilidades semelhantes às de seu pai. O papel de Leonor na entrega de prêmios nessa cerimônia não apenas cumpriu uma importante tarefa real, mas também permitiu que ela adquirisse habilidades valiosas que serão úteis quando ela eventualmente se tornar grande mestra da ordem. A cerimônia de 2019 marcou a primeira vez que Leonor participou de um evento da Ordem do Mérito Civil, mas ela compareceu novamente em 2021. O evento de 2021 teve um significado especial, pois foi dedicado a homenagear o trabalho árduo daqueles que estavam na linha de frente durante a pandemia da Covid-19. Uma ampla gama de pessoas foi reconhecida, incluindo profissionais de saúde, fabricantes, produtores de alimentos e motoristas de transporte e distribuição.
todos essenciais para manter os serviços funcionando durante uma crise de saúde global. A princesa Leonor alcançou um novo marco em sua carreira real em 24 de março de 2021, quando fez seu primeiro compromisso oficial solo como princesa herdeira da Espanha. Esse evento marcou um passo importante na preparação para suas futuras responsabilidades, mostrando sua crescente independência dentro da monarquia espanhola. Durante esse compromisso, Leonor participou de um ato simbólico para depositar 2 objetos importantes em um cofre: uma cópia da Constituição Espanhola que ela havia lido em seu discurso público de 2018 e uma cópia de Dom Quixote que ela havia lido em outro evento em 2020. Esses objetos representavam tanto sua conexão com eventos importantes em sua vida pública, quanto sua contribuição para a preservação de símbolos importantes da cultura e da governança espanholas. A evolução da princesa Leonor dentro da família real espanhola é um testemunho de como as tradições podem ser adaptadas para atender às necessidades das novas gerações. À medida que avança em seu papel de herdeira do trono espanhol, Leonor assumiu tarefas importantes e participou de eventos significativos que demonstram sua preparação para suas futuras responsabilidades reais.